Irmãos e irmãs, hoje estamos iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, novamente falando sobre salvação. E hoje nós vamos falar que o reino é dom e partilha, onde Jesus vai nos dizer que o homem rico chegou até ele perguntando o que ele deve fazer para possuir a vida eterna. E Jesus ele responde assim para ele, que ele deve observar todos os mandamentos, mas também que ele deve doar as suas coisas. Só que nisso, irmãos e irmãs, o homem rico ele fica triste, Porque ele não queria doar as suas coisas, ele tinha amor pelas coisas que ele tinha. Irmãos e irmãs, no caso deste homem rico, podemos dizer que ele não foi salvo, porque ele amava os bens materiais que ele tinha. Ele não amava a Cristo. E nós, para sermos salvos, irmãos e irmãs, nós temos que amar a Cristo. Muitas vezes desapegar das coisas aqui desta terra para seguirmos a Ele. Amém, irmãos e irmãs? Lá no versículo 22, do capítulo 18 de Lucas, diz assim: ouvindo isso, Jesus disse: falta ainda uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você possui, distribua o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o homem ficou triste, porque era muito rico. Ou seja, irmãos e irmãs, Jesus, ele pediu aqui para o homem rico que ele partilhasse aquilo que ele tinha. Mas o homem rico, ele não estava disposto a fazer isso. E ele não fez e não seguiu Jesus. Ou seja, ele amava as riquezas dele. Depois Jesus vai continuar nos dizendo: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso disseram: então quem pode ser salvo? Jesus disse: as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Ou seja, irmãos e irmãs, quando os discípulos eles perguntam aqui para Jesus quem pode ser salvo, nós podemos interpretar aqui que os discípulos possuíam muitos bens, Mas no caso deste homem rico, Jesus está falando que aqueles que amam o dinheiro, amam os bens materiais, essas pessoas não podem ser salvas, porque elas não estão dispostas a renunciar os bens materiais que elas têm. E Jesus, no caso, chamou esse jovem para partilhar todos os bens que ele tem aos pobres, mas ele não quis, pois ele amava o dinheiro. Jesus ele não está dizendo aqui que a pessoa só por ser rica, ela não pode ser salva. Não, mas Jesus condena o amor ao dinheiro. Ou seja, quando a pessoa ama o dinheiro, ama os bens materiais acima de Jesus. Inclusive aqui no capítulo 19 vai ser falado sobre a história de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos rico, que se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito. Só que ele foi ao encontro de Jesus e Jesus o perdoou. Amém, irmãos e irmãs? E infelizmente tem muitas pessoas que não estão dispostas a renunciar os bens materiais para seguir a Jesus. Ou seja, dão mais valor para os bens materiais desta terra do que para a vida eterna que elas poderiam herdar. Também neste capítulo, Jesus nos fala sobre a cura do cego, onde Jesus perguntou para eles: o que queres que eu te faça? Aí o cego respondeu: quero ver de novo. Jesus falou assim para ele: veja, a sua fé curou você. Ou seja, irmãos e irmãs, quando nós estamos enfrentando uma enfermidade,
uma luta, uma escassez, a única coisa que pode nos curar é a nossa fé. Se aquele cego e se Zaqueu, que vai ser retratado posteriormente no capítulo 19, não tivessem fé, eles não teriam sido curados e nem perdoados. Amém, irmãos e irmãs? Então a palavra de hoje ela vai nos falar sobre renúncia e sobre fé para termos a vida eterna. Nós temos que renunciar quando Deus manda. Nós temos que renunciar e partilhar aquilo que pode nos afastar dele. No caso, não é o dinheiro que afasta, mas sim o amor ao dinheiro que nos afasta de Deus. E nós temos que partilhar esses bens com as pessoas mais pobres. E no caso aqui da fé, né, sobre o cego, que é a nossa fé em Jesus, a nossa fé em Deus, que nos cura. Amém, irmãos e irmãs? Que essa palavra possa ter penetrado no seu coração. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, para que mais pessoas recebam da palavra de Deus. Amém?